Hello everyone! Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar estudando inglês e vamos aprender um pouco sobre reflexive pronouns ou pronomes reflexivos. Eu sou o Denilson e depois da vinheta vamos estudar mais esse tópico da língua inglesa. Vamos nessa? Reflexive pronouns ou pronomes reflexivos são usados para indicar que a ação reflexiva de uma oração irá recair sobre o próprio sujeito. Esses pronomes ocorrem depois dos verbos e concordam com os sujeitos da oração. Veja o exemplo. Sally dresses herself to the ball. Nesta oração, Sally é o nosso subject, ou sujeito. Dresses é o verb, ou verbo. E herself é o reflexive pronoun, ou pronome reflexivo. Repare que Sally veste a si mesma para o baile, portanto a ação recaiu sobre o próprio sujeito da oração, o que justificou o uso do pronome reflexivo. Vamos conhecer a Table of Reflexive Pronouns, ou tabela de pronomes reflexivos. Reflexive pronouns têm como base os pronomes pessoais, por isso que eles estão aqui esmaecidos. Temos no singular, first person, o reflexive pronoun myself. Singular, second person, temos o reflexive yourself. Na third person do singular, temos relativos a he, she e it, os reflexive pronouns himself, herself e itself. Agora vamos conhecer o plural. First person, plural, ourselves. Repare que a terminação self no singular vira selves no plural. Second person do plural, yourselves. Note que aqui a segunda pessoa do singular, yourself, termina com F, e a segunda pessoa do plural, yourselves, termina com VS. E por último, temos a third person of plural, ou terceira pessoa do plural, themselves. Agora que conhecemos a tabela de pronomes reflexivos, vamos conhecer the uses of reflexive pronouns. Para entendermos melhor como funcionam os reflexive pronouns, vamos observar o que acontece com a ação do verbo na seguinte frase. The girl cut the tomato with a knife. Traduzindo para o português, a menina cortou o tomate com uma faca. Quem cortou foi o sujeito the girl, a menina. E o que foi cortado foi o objeto the tomato. Então, repare que a ação do verbo recaiu sobre o objeto da oração, que é o tomate. Essa oração está em voz ativa. O sujeito praticou uma ação que recaiu sobre o objeto da oração. Agora veja esta outra frase. The girl combs herself with a fork. Nossa, que estranho! A garota penteia a si mesma, ou se penteia, com um garfo. Neste caso, the girl é o sujeito e ela penteia a si mesma. Então, a ação do verbo recaiu sobre o próprio sujeito da oração, o que justifica o uso do pronome reflexivo herself, pois a garota penteia a si mesma. Bem, os reflexive pronouns são caracterizados pela terminação self no singular e selves no plural, e aprendemos por meio da tabela que cada pronome pessoal tem um pronome reflexivo correspondente. Veja os exemplos. Michael questions himself about his goals. Michael pode ser substituído pelo pronome ele. Ele questiona a si mesmo, portanto o pronome reflexivo aqui
escolhido para a oração é himself, correspondente ao pronome he. Marcus and I help ourselves at work. Ou seja, Marcos e eu, nós, ajudamos a nós mesmos no trabalho. Perceba que quando eu digo Marcus and I, posso substituir por we, nós. Portanto, como utilizamos nós como sujeito, o pronome reflexivo é ourselves. Mais um caso. The friends put makeup on themselves before the party. As amigas, ou seja, elas, que em inglês é they, maqueiam a si mesmas antes da festa. Perceba que a ação verbal de maquiar a si mesmas é denotada pelo verbo put makeup on e o pronome reflexivo escolhido aqui é themselves, já que o sujeito é they. Os reflexive pronouns, quando usados na voz reflexiva, aparecem depois do verbo e concordam com o sujeito, como nos casos He hurt himself last week, They kissed themselves e Hey Jim, take care of yourself. Ou seja, Ei Jim, tome conta de você mesmo, cuide-se. Os reflexive pronouns também podem ser usados para enfatizar um elemento da oração. Veja a seguinte oração: George wrote the letter himself. Neste caso, George é o sujeito e ele escreveu o quê? A carta. Então a oração está em voz ativa. Mas se a oração está em voz ativa, para que utilizamos o pronome himself? Simples. É que o próprio George escreveu a carta. Ou seja, estamos enfatizando o sujeito George por meio da presença do pronome reflexivo himself. Outro exemplo. I do my homework myself. Bem, eu faço meu trabalho de casa, ou seja, minha lição de casa. A oração eu faço minha lição de casa está em voz ativa. O myself aparece para enfatizar que eu mesmo, eu próprio faço a lição de casa. Portanto, nestes casos, as orações estão em voz ativa e não reflexiva, e os pronomes reflexivos foram usados apenas para enfatizar um elemento da oração. Os reflexive pronouns podem ser precedidos pela preposição by, e neste caso terão o sentido de sozinho ou sozinha. Veja um exemplo. She waits for her husband by herself. Ou seja, ela espera por seu marido sozinha. Sometimes, Richard prefers to be by himself. Ou seja, às vezes o Richard prefere ficar sozinho. Às vezes, os reflexive pronouns dão a ideia de reciprocidade. Na reciprocidade, temos pelo menos dois elementos ou mais que fazem uma ação que recai sobre o outro elemento também. Veja o caso. My brother and I take care of ourselves. O sujeito da oração aqui é my brother and I, meu irmão e eu. E nós tomamos conta um do outro, ou seja, a ação que praticamos é recíproca a ambos que estão aqui denotados na oração como sujeito. Outro exemplo. Kathy and Tom protect themselves from the rain. Ou seja, a Kathy e o Tom se protegem um ao outro da chuva. Novamente aqui temos um caso de reciprocidade, e um caso bem romântico, você não acha? Agora que conhecemos os pronomes reflexivos, que tal um pouquinho de revisão? No vídeo de hoje, nós conhecemos um pouco dos reflexive pronouns, que são aqueles pronomes que indicam que uma ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito da oração. Também vimos que esses pronomes são caracterizados pela terminação self no singular e selves no plural. No próximo vídeo, falaremos sobre os demonstrativos, ou em inglês, demonstrative.
Se você está gostando do nosso trabalho, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar os seus comentários, suas sugestões e dúvidas para que possamos melhorar a nossa produção de contextos e conteúdos. Então espero você no nosso próximo vídeo. Desejo bons estudos!